Me conhece, eu acredito que sim, né? Mas eu me chamo Denis e acontece muito isso. A gente chega querendo falar, aí se empolga, vai falando e depois lembra, como aconteceu com o Shirley e aconteceu comigo em uma última pregação que eu fui fazer, e lembrar de se apresentar no meio da pregação. Então, meu nome é Denis, hoje eu faço parte da comunidade de Aliança Sal e Luz, aqui em São Lourenço da Mata, e vim conversar um pouquinho com vocês sobre um tema que não é este tema aqui. Eu acredito que vocês tiveram a partilha de vários temas dentro desse tema. Esse é o que norteia todo o encontro, e também outros que foram ajudando vocês a refletir sobre esse tema aqui, que é o principal do retiro. O tema que eu vou falar é sobre renovados pelo Espírito Santo. Esse é o tema. Essa palavra renovado, eu vou substituir ela por um sinônimo que é restaurados, tá certo? Para ficar melhor, para eu poder conversar com vocês e vocês também entenderem a respeito daquilo que eu estou querendo falar. Essa palavra renovados, ela tem uma origem no latim, né, que quer dizer aquilo, quem ou o que recebeu uma renovação, um aprimoramento e uma melhoria. Então a palavra renovados significa isso: alguém que recebeu um aprimoramento, uma restauração, usando a palavra que eu disse que ia usar, ou vamos dizer que uma renovação detalhada. Restaurados pelo Espírito Santo, ou renovados pelo Espírito Santo. O que é isso? O que vem a ser isso? Ser renovado por, ou ser restaurado por. Primeiro, eu queria que você viajasse comigo aí, né? Lá no início da Sagrada Escritura, no primeiro versículo da Bíblia, diz assim: no princípio Deus criou o céu e a terra estava sem forma e vazia. E depois o autor sagrado vai explicando como Deus vai criando. Haja luz e houve luz, haja seres no céu e haja seres no céu. Aqui estou falando no céu cósmico, aves, né? Depois haja planta, haja animais, e tudo foi aparecendo e tudo foi acontecendo. Depois Deus chega em uma comunhão perfeita, e aqui eu falo da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, os três juntos. Deus olha e diz assim, um para o outro ali, as pessoas da Trindade. Não é três deuses, é um Deus em três pessoas que tem a mesma substância, a mesma natureza. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito é Deus. E eles disseram ali: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, você que está aqui e eu somos imagem e semelhança de Deus. Olha para essa imagem. Essa imagem representa uma pessoa, Maria. Eu e você somos uma imagem perfeita de Deus. Somos imagem de Deus. Quando Deus criou o homem, e aqui eu coloco Adão e Eva de maneira bem particular, não estou falando de modo geral, mas Adão e Eva, quando eles foram criados perfeitos. Por exemplo, Adão não tinha pecado, Eva também não tinha pecado. Adão e Eva tinham aquilo que a igreja chama de dons pré-naturais. Ou seja, os dons que na criação, quando eles foram criados, no ato da criação, Deus infundiu neles. Dons especiais onde eles não precisavam de nada para conhecer Deus. Eles tinham tudo. Então eles viam Deus face a face e não morriam por isso.
E depois a gente vê lá em Moisés, Deus dizendo que quem me vê morrerá, porque ali já tinha acontecido o pecado. Então, antes da queda do homem, antes do pecado do homem, o homem era imagem e semelhança de Deus perfeita. Perfeita. Aquilo que Deus era, Ele colocou no homem de maneira perfeita. Só para vocês entenderem, talvez alguém possa ficar pensando, não é que o homem era Deus, um Deus. Eles eram a imagem perfeita de Deus em tudo, na inteligência, na razão, nos sentimentos, no amor. Ali no Jardim do Éden, Adão e Eva conseguiam exercer aquilo que nós exercemos com uma tremenda dificuldade. Por exemplo, eu digo nós, os casados. Adão e Eva, como casal ali, eles tinham um amor tão perfeito que não haveria e não tinha espaço para a divergência, para a briga. Eles eram perfeitos no seu amor. Aquilo que nós buscamos em Deus de maneira muito sacrificial, com sacrifício, eles tinham de maneira perfeita. Só que existia outro ser que também era imagem de Deus, se chamava Lúcifer. Mas ele, por olhar para si e ver em si uma beleza tão extraordinária, ele disse para si mesmo: eu serei semelhante ao Altíssimo. A vaidade, o orgulho, a prepotência, a soberba entra no coração de Satanás e ele perde a sua natureza perfeita. Ele era Lúcifer, anjo de luz. Ele perde. E quando ele perdeu e foi precipitado para a terra, o livro do Apocalipse, no capítulo 12, diz assim: houve uma grande batalha no céu, Miguel e seus anjos lutaram contra Satanás e seus demônios, e eles foram precipitados para a terra. E o autor sagrado diz: e ai da terra, porque eles desceram para lá com muita ira, muito furor, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então Lúcifer, ele sabia que ele não pode nada contra Deus. Ele é criatura, ele não tem poder. E por esse motivo, ele empenhou toda a sua existência em um único projeto: desfigurar a imagem perfeita de Deus, que foi o homem e a mulher criado por Deus. Esse foi o objetivo de Satanás: desfigurar. E quando ele chegou lá no Éden e disse: olha, é verdade que vocês não podem comer de nenhum fruto das árvores que estão no jardim. Aí Eva caiu na tolice e disse: não, nós podemos comer de todos os frutos, menos de um. E o Senhor disse que se a gente comer, a gente morrerá. Aí Satanás disse: olha, era isso que eu queria, a brechinha. O apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Efésios, diz assim: não deis brecha ao diabo. Se você der brecha, aí ele entra, e ele é espírito. Ele é muito mais inteligente do que nós somos. Então ele disse para ela: se vocês comerem, vocês vão morrer. Não, isso é história de Deus. Em outras palavras, isso é mentira de Deus. Se vocês comerem, vocês não morrerão, mas pelo contrário, vocês serão como deuses. Ou seja, aquilo que ele queria ser como Deus, e aqui não era ser apenas uma imagem de Deus, mas ser mesmo como Deus Todo-Poderoso, ele quis colocar isso também no homem. E o homem, ali na pessoa de Eva, e depois de Adão, que também comeu, começaram a achar: nós também podemos ser como Deus. O homem não queria e não ficou satisfeito apenas em ser semelhante. Eles queriam ser como Deus, queriam ser Deus. Esse era o pecado proposto, essa foi a tentação que foi proposta por Satanás, e por esse motivo eles desobedeceram a Deus. E desobedecendo a Deus, eles caíram, eles pecaram.
E assim que pecaram, a imagem de Deus foi desfigurada. Tem a transfiguração de Jesus, que era homem ali, quando estava no monte, e ali no monte ele é transfigurado em glória, e ele mostra ali a glória que ele tem junto do Pai, perfeita. Ali é transfigurado, ele foi transfigurado de uma imagem inferior para uma imagem superior. Ou seja, ele revelou aquilo que estava na sua natureza divina para o homem. E nós que deveríamos anunciar um para o outro Deus que é, e nós somos a sua imagem, a gente começou por meio do pecado desfigurar essa imagem. Para vocês entenderem, um jovem, quando ele se envereda pela bebida, por exemplo, e aqui eu quero que vocês entendam, porque às vezes quando a gente vai pregar, as pessoas pensam que a gente quer ser puritano, quer ser mais santo do que todo mundo, quer proibir todo mundo de tudo. Aqui eu não estou falando de alguém que tenha maturidade suficiente de tomar uma taça de vinho, alguém que vai convidado para uma festa e tomar uma cerveja. Eu não estou falando disto. Eu estou falando de um jovem que se envereda pelo caminho da bebida, ou até mesmo um adulto que vai se enveredando e vai fazendo daquilo um projeto de vida, sem ele perceber. Então a pessoa entra nesse caminho, você começa a perceber o quanto ele vai sendo desfigurado, o quanto ele vai sendo desconstruído na sua imagem e semelhança de Deus. Olha para uma pessoa sã, uma pessoa sóbria, e depois olha para uma pessoa que está embriagada dando escândalo, e você vai ver o quanto aquele pecado desfigura a pessoa. Olhe para um jovem que antes de entrar no mundo das drogas, como ele era, um jovem bem apresentado, bonito, e depois olhe para um jovem que está lá na Cracolândia há 4 ou 5 anos, para você ver o quanto ele está. É um farrapo, é um trapo, é como se fosse um morto-vivo, um zumbi, né? Tem muita série hoje de mortos-vivos, né? Um zumbi, aquela pessoa desfigurada, desmantelada, feia, ferido, machucado, sujo. Isto é o projeto de Satanás para nós. O projeto do diabo é este, o projeto de Satanás é esse, e ele tem feito isso nas nossas vidas. E quando eu digo nossas, eu estou colocando aqui de maneira abrangente, porque todos nós constantemente estamos caindo em pecados, e toda vez que nós pecamos, nós vamos desfigurando, ou seja, desconstruindo a imagem que eu sou de Jesus, de Deus, do Espírito Santo. Eu vou desfigurando, e isso acontece muitas e muitas vezes. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Eu não vou perguntar quem trouxe Bíblia, né? Porque Shirley fez isso. Aí vocês aí estão de parabéns, todo mundo levantou a Bíblia. Efésios capítulo 4, melhor dizendo, capítulo 4, o versículo é o 17. Vida nova em Cristo. Capítulo 4, versículo 17. Deu para entender até agora? Porque nós precisamos ser restaurados, porque nós fomos desfigurados. Nós, pelo pecado, o homem vai perdendo a imagem e semelhança que ele tem de Cristo Jesus. E eu queria que vocês ficassem atentos a isso, porque não é outra coisa que nos faz deixar de ser como Jesus, mas é o pecado. O pecado é que faz isso. O pecado é que tem esse poder de matar. O pecado mata, de fato mata. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que o salário do pecado é a... Como é? O salário do pecado é a...
Eu acho que vocês ainda não estão por dentro da história. O salário do pecado é a morte. E o objetivo de Satanás é esse: matar o homem. E matar como? Matar por meio do pecado. Sabe por quê? Porque o pecado, ele não mata somente o corpo, mas ele mata a alma. E aqui eu não estou falando de matar no sentido da alma deixar de existir, mas é de nos lançar na segunda morte, que está lá em Apocalipse capítulo 20. O lago de fogo e enxofre que está preparado para Satanás e seus demônios. Amém? Amém. Efésios capítulo 4, versículo 17. Ele diz assim, vai acompanhando aí, né? Tem muitas bíblias diferentes a tradução. Ele diz: isto, portanto, digo e no Senhor testifico, não andeis mais como andam os demais gentios, na futilidade dos seus pensamentos, com o entendimento entenebrecido, alienado da vida de Deus, pela sua ignorância e pela dureza dos seus corações, tendo se tornado insensíveis, entregaram-se à dissolução, para praticar avidamente toda sorte de impureza. Vós, porém, vós crismandos, vós, porém, não aprendestes assim a Cristo, se realmente o ouvistes, e como é a verdade em Jesus, neles fostes ensinados. A remover o vosso modo de vida anterior, o homem velho, que se corrompe ao sabor das concupiscências enganosas, e a renovar-vos pela transformação espiritual da vossa mente, e revestir-vos do homem novo, criado segundo Deus, na justiça e santidade da verdade. Então, meus irmãos, o apóstolo Paulo estava falando aqui para uma comunidade cristã, e eu hoje falo para uma turma de crismando. Quanto tempo vocês estão na crisma? Quanto? Um ano. Então eu já posso usar essa palavra aqui, não que ela não tenha autoridade, porque tem, que é palavra de Deus, mas no caso de vocês, com maior autoridade ainda, porque vocês já estão há um ano aprendendo com Jesus, se de fato vocês estão ouvindo Ele e aprendendo. Porque se estiver só ouvindo e não estiver aprendendo, você mesmo dentro da turma de Cristo, mesmo dentro da igreja, você estará apenas na mesma trajetória do pecado original, da desfiguração da imagem de Cristo que há em você. Estão entendendo, sim ou não? Sim. Então, se renovar, se deixar renovar, ser restaurado pelo Espírito, é mergulhar na vida do Espírito. A missa de hoje, na segunda leitura, traz algo que é de extrema fundamentalidade para nós. É fundamental. A segunda leitura fala dos dons carismáticos do Espírito Santo. A um ele dá o dom da ciência, a outro ele dá o dom do discernimento, a outro ele dá o dom do milagre, a outro ele dá o dom de falar em línguas, a outro ele dá o dom de interpretar as línguas, a outro ele dá o dom da profecia, a outro ele dá... Aí quando está terminando a leitura, ele diz que é um e o único e mesmo Espírito que dá os dons a todos. E por que é que o Espírito Santo nos dá esses dons? Para nos restaurar segundo a imagem de Cristo que há em mim e em você. É para isso. Não tem outro sentido os dons do Espírito, não tem outro sentido a ação da crisma que vocês estão aí ansiosamente se preparando para receber o sacramento, que será por meio do apóstolo, por meio do bispo, que vai impor a mão sobre você
e vai fazer você receber o Espírito Santo, confirmando aquilo que já foi dado a você no batismo, para que você possa ser restaurado, renovado na imagem primária que Deus pensou de você, que é a imagem e semelhança de Cristo Jesus. Tem alguém dormindo aí? Amém? Diga amém bem alto. Amém. Bem alto, amém? Amém. Tem alguém dormindo ainda? Diga amém. Amém. Se você dormir, você não vai conseguir acompanhar a restauração que Deus quer fazer na sua vida. Eu choquei algumas pessoas com o grito, não foi? Não chocou? Chocou, não é para chocar mesmo, sabe por quê? Porque o diabo, ele nos choca. Quando a gente peca, e muitas vezes a gente cai na sarjeta do pecado, a gente é ali chocado. As pessoas olham para nós e dizem: olha só, fulano que é da igreja, que vergonha. E é por isso que você tem que despertar, porque você despertando, você pode abrir a sua mente e abrir o seu coração para uma ação direta do Espírito Santo que quer restaurar você. Olha, presta atenção, olha para mim aqui, olha para essa imagem, só para você entender o que é que Deus quer fazer na sua vida. E aqui eu falo Deus Espírito, né? Tem uma música que diz, né? O Espírito de Deus está neste lugar, né? Não sei cantar não, cantar eu sou de manter. Mas tem essa música. E ele está aqui para renovar, ele está para restaurar, ele está para... E vai dizendo ali. Então, quando eu falar daquilo que Deus está querendo fazer, é o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Olha para essa imagem. Se eu pegasse essa imagem aqui e colocasse ela na praça, ali fora, sem uma redoma, sem nenhum vidro ao redor, sem nada cobrindo, do jeito que ela está aqui, exposta, e eu deixasse ela lá por volta de mais ou menos uns, vamos dizer aí que uns 50 anos, exposta ali, chuva, poeira, vento, água ali da chuva, o sol quente. Depois desses 50 anos, alguém olhasse para essa imagem, poderia até entender ainda que era uma imagem de Nossa Senhora de Fátima. Mas eu queria que você fosse mais além. Essa imagem, ela ficasse aqui na praça por mais ou menos uns 300 ou 400 anos. Talvez até ela se desmanchasse toda. Mas vamos supor que ela não se desmanchou e ela perdesse todas as suas cores, ela perdesse tudo, esses detalhezinhos dourados, perdesse tudo. E de repente alguém dissesse: vamos restaurar aquela imagem. A primeira coisa que o restaurador, para fazer a restauração acontecer, ele precisa ser profissional naquela área. Por exemplo, se eu for restaurar uma imagem, é melhor comprar outra, porque eu vou desmantelar mais ainda. E quem riu de mim também ia fazer a mesma coisa que eu sei. Não é? Porque você não sabe restaurar. Você não é restaurador. Você não tem capacidade para isso. Então alguém que vai restaurar essa imagem, de repente, alguém que vai restaurar é alguém que não é capacitado para tal. Aí ele olha para a imagem, aí tem um texto aqui, ó, o texto não existe mais. Aí ele diz: está com a mão posta, então vamos supor que ela está segurando um crucifixo. Aí o camarada fosse botasse um crucifixo aqui na mão da imagem. Ela está assim, mas botasse um crucifixo aqui. Tem uma coroa, mas eu não sei o que era, tem um furinho aqui, não sei o que é uma coroa, não sei o que era isso, então não bota nada. Tira a coroa. Um manto, rapaz, estou vendo que tem um manto, mas ninguém sabe a cor do manto, né? Então vamos colocar um manto aqui azul marinho, porque é Nossa Senhora, né? Um azul. Embaixo tem um negócio, mas como não está pintado, não dá para entender que é uma nuvem. Então vamos entender aqui, vamos dar uns detalhes aqui, como se fosse uma rocha, uma pedra, e de repente assim, ela está descalço. Mas não sei, vamos esquecer os dedinhos aqui, porque é complicado para restaurar dentro. Vamos aqui botar uma massinha aqui, vamos fazer um sapatinho aqui nela, né, bem legalzinho, coisa e tal. Tem uns detalhezinhos aqui, a gente esquece os detalhes, porque isso é complicado. A gente só faz pintar uma borda do manto assim, com um azul mais escuro, bem forte. E no meio é branquinho, né? Mas a gente não bota branco, o azul aqui está bem legal, então a gente bota dentro um laranja.
Aí eu pergunto a você, quando você olhasse para essa imagem, você ia saber que era Nossa Senhora de Fátima, sim ou não? De Iemanjá. Quem foi que disse Iemanjá? Pronto, ia ficar parecendo Iemanjá, né? Então vejam só, gente, eu queria que vocês prestassem atenção nisso. Por quê? Porque para restaurar uma imagem é preciso ser alguém que saiba fazer e seja perito nisso, seja profissional nisso, porque do contrário não vai ser restaurado. Restaurar não é modificar, restaurar é trazer a original para ser vista naquele trabalho que vai ser realizado. O altar vai ser restaurado. Imagine se Paulo me dissesse: não, eu não quero restaurar não, restaurar é muito caro. Derruba esse troço de madeira aí, vamos botar as paredes lisas, a gente bota umas imagens aqui, né, em cima de umas prateleiras, depois que aí tiver um bocado de imagem, a gente bota uma cortina atrás azul, porque esse negócio vermelho de São Lourenço não tem mais graça, vamos botar. Aí, seria restauração? Não. Por quê? Porque ia ser outra coisa. O que o Espírito Santo quer fazer nos crismando não é outra coisa. Ele quer restaurar cada um de nós segundo a imagem inicial que Deus nos pensou. A imagem original, imagem e semelhança da Trindade. É essa a renovação pelo Espírito. É essa a restauração pelo Espírito. E para fazer isso, de acordo com um profissional, ele vai fazer o quê? Ele vai começar a pesquisar, procurar saber como era a imagem, o que realmente existia nela, os detalhes, se na mão, o que era que tinha na mão dela. Isso aí ele vai pegar uma foto, isso aí ele vai pegar uma imagem, isso aí ele vai pegar uma outra imagem, ele vai pegar os seus material e vai começar a ver as camadas de tinta que tem para saber qual é a tinta original, qual é a cor original. Isso precisa de detalhe. Primeiro de tudo vai limpar, vai tirar toda a sujeira. É isso que o Espírito Santo quer fazer no crismando. É isso que o Espírito Santo quer fazer em mim e em você, para nos fazer restaurados segundo a imagem de Jesus. Continuando a leitura aqui, eu não vou detalhar, né, fazer detalhe aqui da leitura, você não precisa nem acompanhar, eu vou até fechar minha Bíblia aqui, né? Mas continuando a leitura aqui, o apóstolo vai dizendo assim: para que nós sejamos renovados, ele diz que é preciso abandonar o homem velho, que estava mergulhado nas concupiscências enganosas da carne. Ele diz que é necessário mudar a nossa mentalidade, a nossa maneira de pensar. Ele diz que é necessário se despir. O que é se despir? É tirar a roupa, é tirar o homem velho que está em nós e nos revestirmos de um homem novo, segundo a imagem de Jesus Cristo. Então, para nós voltarmos à nossa imagem original, e aqui para os homens, a imagem perfeita, para nós sermos igual, é a de Jesus, homem. E para as mulheres, a imagem perfeita para você ser é a imagem de Nossa Senhora. Maria não teve pecado, foi preservada do pecado. Então Maria é imaculada. Maria é do jeitinho que Deus pensou para a humanidade. E ela já foi assunta ao céu sem ser corrompida aqui ao seu corpo. Foi levada ao céu em corpo e alma, exatamente para Deus mostrar para mim e para você que Ele quer fazer aquilo que Ele fez em Nossa Senhora em mim e em você. E para isso é preciso deixar o Espírito Santo nos renovar. E o Espírito Santo, para nos renovar, ele só pode fazer usando os utensílios que é próprio dele: a oração, a recitação do texto, a leitura diária da Sagrada Escritura, a frequência com perseverança, como Shirley dizia, nos encontros do Crisma. E não somente a perseverança no encontro, mas a perseverança naquilo que está aprendendo no encontro. Missa constante, confissão sempre que necessário, Eucaristia, nos alimentarmos de Cristo.
E aqui eu quero deixar outra coisa bem clara. Enquanto nós não tivermos a coragem de olhar para dentro de nós e percebermos que existe dentro de nós um homem velho que quer nos levar para o inferno, nós não conseguiremos deixar o Espírito Santo nos restaurar, nos renovar. Eu convido você a ir ficando de pé, que a gente tem bem pouquinho tempo, mas eu queria rezar com vocês bem rapidamente e pedir a Deus a graça dessa renovação. Vai fechando os teus olhos, esquece quem está do teu lado, esquece quem está perto de você, continua aí com teus olhos fechados. E essa canção que eu pedi para que a gente pudesse rezar com ela, é uma canção conhecida, uma canção basilar da nossa fé, mas que por meio dela, de maneira muito simples e humilde, nós conseguiremos pedir ao Espírito Santo que Ele faça de nós aquilo que é o projeto inicial de Deus: ser imagem e semelhança de Jesus Cristo e de Nossa Senhora. Vamos cantando. Com teus olhos fechados, coloca a mão no teu coração. Vai pedindo a Ele essa renovação. Pensa nos caminhos que você andou, que tem andado. Vai pensando nos pecados que você cometeu e tem cometido. E vai pedindo essa graça ao Espírito Santo. Levanta tuas mãos. Vai dizendo a Jesus: dentro de mim precisa ser mudado. Precisa ser mudado, Senhor. Coloca a mão no teu peito e diz: porque tudo aquilo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Precisa mais de ti. Mais uma vez, renova-me. Renova-me. Vai levantando tua voz e vai cantando isso. Faz dessa música a tua oração. Já não quero ser igual. Mais uma vez, explode no Espírito e diz: renova-me. Renova-me, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Põe em mim teu coração. Diga para Ele por que você quer o coração dele em você. Porque tudo precisa ser mudado, Senhor. Precisa ser mudado. Senhor, eu te peço, Senhor, vai renovando, vai restaurando cada pessoa que está nesse lugar, os jovens, os adultos que estão se preparando para receber a confirmação do teu Espírito Santo. Eu te peço, Pai de amor, Pai de misericórdia, envia o teu Espírito Santo sobre cada um de nós que estamos aqui, Senhor. E eu convido a você, vai abrindo a tua boca e vai dizendo: Senhor, renova-me, Senhor. Espírito Santo de Deus, Espírito Criador, Espírito Santificador, Espírito Restaurador, restaura a minha vida, restaura o meu coração, restaura a minha família, restaura a minha maneira de pensar, Senhor. Eu quero pensar segundo o teu Espírito. Eu quero pensar segundo a igreja tem nos ensinado, Senhor. Eu não quero pensar como o mundo tem pensado. Eu não quero pensar segundo as ideologias que o mundo tem apresentado, até mesmo para nós que somos igreja. Eu quero pensar, Senhor, verdadeiramente segundo o teu coração, segundo a tua vontade. Eu quero pensar, Espírito Santo, segundo o teu desejo, segundo o teu querer, porque eu quero ser, Senhor, imagem e semelhança de Jesus Cristo. Eu quero ser a imagem de nosso Senhor Jesus Cristo. E você, mulher, pode dizer com propriedade: eu quero ser imagem e semelhança de Maria, a tua mãe santíssima, Senhor. É isso que nós queremos nessa tarde, Senhor, ser revestidos do teu Espírito, ser restaurados, Senhor. E o Senhor quer tirar do teu coração
tudo aquilo que não é sentimento original de Deus para ti. O Senhor quer tirar do teu coração a ira, Ele quer tirar a inveja, Ele quer tirar a concupiscência, Ele quer tirar as paixões enganosas, Ele quer tirar a impureza, Ele quer tirar a embriaguez, Ele quer tirar o vício, não sei, da prostituição, da pornografia, da masturbação. Ele quer tirar do nosso meio e da nossa vida aquilo que tem desfigurado a nossa imagem, aquilo que nós somos segundo aquilo que Jesus Cristo quer para nós. É isso que o Senhor quer. Ele quer nos renovar. E diga assim comigo: renova-me, Senhor Jesus. Solta a sua voz e diga: renova-me, Senhor Jesus. Tira aquilo que está em mim que é velho, aquilo que é caduco, aquilo que é ultrapassado, aquilo que foi a ferida que o pecado deixou. Tira de minha vida, Senhor, os maus desejos, as palavras enganosas, o pecado. Tira da minha vida, Senhor, o palavrão, a mentira, a soberba, a vaidade, a prepotência, a ignorância, a falta de paciência, a mentira, Senhor. E coloca em mim, Senhor, a verdade, a paz, o amor, a fraternidade, a benignidade, a sinceridade. Coloca em mim a fraternidade, Senhor, porque eu quero ser renovado pelo Espírito Santo. E isso, e vamos encerrar. Renova-me. Para encerrar, vai abrindo teus olhos e canta. Coloca tua mão pro alto. Jesus, Já não quero ser igual. Renova-me. renova-me, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Põe em mim teu coração. Tenha coragem de bater no peito e diga: porque tudo que há dentro de mim dentro de precisa ser mudado, Senhor. precisa ser mudado, Bata no peito, Senhor. porque tudo que há dentro de mim, Tudo que há dentro do meu coração, coração precisa mais de ti. precisa mais de ti. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E como o Shirley disse, aplauda Jesus pela renovação que Ele fará na sua vida, principalmente depois que você for confirmado na fé. Principalmente. Amém.